Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nessa aula será implementado como ocultar e apresentar a senha. Isto é, este formulário, o usuário preenche o nome, depois o e-mail, coloca a senha, no entanto, tem a necessidade de repetir a senha. Repete a senha, mas por alguma razão acredita que colocou a senha correta, as senhas não coincidem. O que o usuário digitou errado? Ele consegue visualizar. Clica neste ícone, apresenta a senha. Clica aqui, também apresenta a senha. Assim o usuário sabe o que ele digitou errado. Caso ele queira ocultar, simplesmente clica sobre o ícone. E observem que o ícone é substituído para apresentar o real funcionamento. Eu quero visualizar, clico aqui. Quero ocultar, ele apresenta este ícone indicando que vai ocultar a senha. É isso que será implementado nesta aula. Apresentar e ocultar a senha. Para começar, eu crio um novo diretório na área de trabalho com o nome de Celc, abro no gerenciador de arquivos e dentro desse diretório eu coloco o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de tutoriais, abaixo há o link para acessar a lista completa de aulas. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Após ter aberto no editor, também abro no navegador para conferir o resultado. Há várias formas para abrir. Uma delas, em função do arquivo ser um HTML, eu simplesmente arrasto o arquivo e tenho o formulário implementado na aula anterior. Primeiro coloco o nome, depois o e-mail, tem a validação da senha. No entanto, imagine que eu coloquei a senha uma aqui acima e preciso confirmar. No entanto, eu coloquei a senha igual, mas apresentou a mensagem: senha não coincide, porque eu coloquei alguma coisa errada. Como é que eu posso confirmar a senha? Eu quero acrescentar agora um ícone na lateral direita. Eu quero acrescentar um ícone. Pesquiso pela biblioteca Fontation, ou posso pesquisar direto por CDN Fontation. Fontation é a biblioteca e CDN é um servidor para pegar o CSS. Pego esse endereço da CDN, de um servidor externo, e quero utilizar esses ícones desta biblioteca. Após ter copiado o endereço, retorno no arquivo index e no arquivo index, antes do estilo, eu acrescento a tag link. Em seguida, eu quero utilizar o CSS, somente antes eu acrescento o link que eu havia copiado. E neste atributo eu acrescento este valor. Confiro se realmente está carregando, botão direito, exibir o código-fonte da página, clico sobre o mesmo e carregou. Importante, estou utilizando esta versão e se você for utilizar este projeto de forma comercial, confira a parte da licença desta biblioteca de ícones. Após ter incluído a biblioteca, eu acrescento mais uma div ao redor do campo senha e repetir senha. Abro a div, finalizo a div e coloco o campo senha internamente. E dentro desta div, o atributo class e o seletor password container. E o mesmo eu acrescento no campo repetir senha. Fecho aqui para conseguir visualizar melhor e a div deve ser finalizada depois do campo. Assim, eu preciso personalizar este password container. Somente antes de personalizar, eu acrescento também um ID para o campo, coloco com o mesmo nome do campo, assim é fácil de identificar. E também aqui eu acrescento o ID com o mesmo nome do campo, repetir senha. Depois do campo, eu quero acrescentar o ícone na lateral direita neste local. Somente eu quero que seja apresentado um ícone, olho aberto, quando a senha não é apresentada. O usuário clica sobre o ícone para apresentar a senha é apresentada, deve apresentar neste momento algum ícone diferente.
Por isso, eu preciso chamar uma função para fazer esta funcionalidade. E finalizo essa tag span. Dentro deste atributo class, eu acrescento um seletor toggle password. E dentro dessa tag span, somente antes aqui, eu também acrescento um clique. Quando o usuário clicar sobre este ícone, deve chamar uma função que vai estar no JavaScript, toggle password, e passa como parâmetro o nome do campo, isto é, este ID, e também pega o próprio campo, o this. E internamente eu acrescento a tag i, ou podemos pesquisar o ícone que eu quero. Eu pesquiso em ícone, coloco olho, dou um enter e versão 6.6. É a mesma versão que eu estou utilizando no projeto. Quero somente os ícones gratuitos e temos este olho, quando deve apresentar a senha e quando deve ocultar a senha. Simplesmente pego este, temos o ícone, você pode utilizar este regular ou esse daqui, você que escolhe qual você prefere. Então, simplesmente copio isso e acrescento neste local. Eu copiei qual? Esse daqui. Beleza, é exatamente ele que eu quero. E colo. Copio isso para facilitar e acrescento no campo repetir senha. Somente aqui não é senha, o nome é repetir senha. Preciso criar agora esta função no arquivo JavaScript. Crio aqui acima palavra reservada, em seguida o nome da função e primeiro eu recebo o ID senha ou ID repetir senha. Coloco ID do campo ou independente qual idioma que eu utilize. Você coloca como você quiser. E depois também tenho o toggle, simplesmente recebo com o seguinte parâmetro, toggle icon. E se eu tenho este ID, o nome do seletor, eu posso receber agora. Simplesmente é um ID. Então, coloco document.getElementById e o nome do seletor, ele é dinâmico. Eu pego o que é passado como parâmetro para esta função e atribuo para uma constante com o nome de campo. E também aproveito e recebo o seguinte, crio uma constante com o nome de icon ou ícone e depois acrescento toggle. Toggle é este parâmetro que eu estou recebendo e este parâmetro ele recebe tudo deste campo. Eu quero o que? Query selector. Simplesmente coloco, vamos ver se o editor nos auxilia, dou um Ctrl espaço, não apresentou, não há nenhum problema. Eu quero a tag i, é essa tag, então simplesmente acrescento i. E verifico se o campo .type, type, ele acrescentou alguma coisa outra, for idêntico a password, eu coloquei password? Não, eu coloquei senha. Então, simplesmente, é o type. Então, o type é o password. Então, acessa este if. Neste if, pego o campo .type. Ele recebe texto. Por quê? Se por padrão ele está password type é quando eu digito alguma coisa, não apresenta a senha, apresenta algum caractere. Aqui eu quero que ele apresente como um texto, assim como temos o campo nome, que é um texto, ele apresenta o que o usuário está digitando. Substitua o campo para tipo text para apresentar e também eu quero que remova class list, remova alguma coisa. E neste caso eu quero remover o ícone isso daqui. Cadê? Eu quero remover isso, o olho, e substituir por alguma coisa diferente. Então, vai ser o ícone ponto class list, deve ser o add, adicionar. Neste caso,
pego o ícone que deve ser acrescentado. Esse daqui, simplesmente eu preciso só o nome do seletor. Ele copiou tudo, não há nenhum problema. Eu colo e copio somente o que eu quero, só o seletor. Este seletor do olho deve ser substituído por esse daqui, da seguinte forma: primeiro removendo e depois adicionando. Isto é, o ícone olho com traço para a senha visível, quando a senha está sendo apresentada. Else, quando o campo não for do tipo password, porque já substituiu por text, acessa este hífen e vai ter o mesmo conforme está aqui acima. Eu simplesmente copio. Agora deve ocultar a senha, então password. Acrescente ou substitua pelo password para não apresentar a senha. E deve substituir este ícone, o ícone com o traço, por esse ícone aqui, que deve ser atribuído. Simplesmente substituo, falta alterar a descrição, ícone de olho sem traço para a senha oculta. Conferir se eu preciso alterar mais alguma coisa neste JavaScript. Tenho senha, não preciso. Depois, mensagem de sucesso, retorna falso só para apresentar o alerta que passou pela validação. Mas, quando você for enviar o formulário, você retorna true. Na aula anterior eu havia citado que seria o tutorial enviar os dados para a API. No entanto, como houve a sugestão de apresentar e ocultar a senha, eu antecipei esse tutorial em detrimento do enviar os dados para a API. Então, eu continuo com o falso. Validar o nome, validar e-mail, senha e alerta, não preciso alterar nada. Eu preciso agora ir no CSS. Não preciso, form container não precisa. Agora, neste input, sim, text e password. Padding, margem, borda, font size, eu quero que ele ocupe 100%, então simplesmente coloco 100% para não sair deste quadrado. Se eu não colocar 100%, vai sair aqui para fora. E também um box size, um border box. E depois eu acrescentei um outro seletor, password container, ele está dentro do class, então se é um class, coloco o ponto e dentro dele eu coloco posição relativa. E tem mais algum seletor, e esse seletor toggle password, copio para não digitar de forma incorreta, é um class, então é simplesmente um ponto e vai receber o seguinte: primeiro, uma posição absoluta, também em relação à lateral direita ele vai ser 10 pixels, top, para o ícone não ficar grudado na parte superior, eu quero centralizar ele neste local. Se eu não colocar um topo, vai ficar grudado aqui. Então, coloco um topo de 25 pixels. Caso no seu ele fique desproporcional, não fique centralizado, você sabe que deve ser alterado neste local. Cursor pointer, quando o usuário passar o mouse, apresente o cursor, e a cor do ícone eu coloco o hashtag C0, C0, C0. Somente eu coloquei um C maiúsculo e o restante minúsculo. Coloco um padrão. Form container input, continua a mesma coisa, padding, border, border, sim, não precisa alterar nada. E aqui também, a princípio, não. Acredito que eu fiz todas as alterações. Dou um Ctrl F5 e temos o ícone. Se eu digitar a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, clicar neste ícone, apresenta a senha e também apresenta o ícone. Qual o comportamento que teve? É o comportamento que implementamos no JavaScript. Eu cliquei sobre o ícone, chamou esta função, e a função recebeu como parâmetro o ID do campo e os dados. O ID
eu utilizei aqui o ID para recuperar o campo. Se o campo for do tipo password, exatamente, ele é do tipo password, então deve atribuir text e remover o ícone olho que estava anteriormente por este ícone com olho com traço. Fiz exatamente isso. Se eu clicar botão direito, exibir o código-fonte da página, por padrão é password, mas ele é substituído pela senha. Se eu clicar em inspecionar, venho no form, em seguida tenho o div password container e tenho o que? Text, porque ele substituiu pelo texto. Só aqui retirar, diminuir um pouco, assim eu consigo visualizar. E se eu clicar agora neste local, será substituído aqui por password e também o ícone neste local vai ser outro. Vamos ver se faz isso? Eu clico aqui, exatamente, type password, ocultou a senha e o olho que estava com o traço, agora sem o traço. Falta fazer em relação a confirmar a senha. Coloco 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz de propósito, coloquei a senha incorreta ou diferente. Se eu clicar aqui, ele substituiu, é nesse daqui, pelo text. E o ícone, bora conferir esse daqui. Se eu clicar neste local, password para não apresentar a senha e também substituiu o ícone. Eu preencho primeiro o nome, depois coloco o e-mail. E qual é a importância de acrescentar isso? Imagine o usuário está fazendo o cadastro, colocou a senha, repetir a senha, clicou em cadastrar, senhas não coincidem. Aqui não está correto a frase, eu preciso corrigir, mas eu logo corrijo. Ou vamos corrigir agora. Senhas é no JavaScript que tem esta validação. Senhas não coincidem. Só substituo isso daqui, dou um Ctrl F5 para recarregar, preencho primeiro o nome, depois o e-mail, a senha de 1 até 6 e aqui de 1 até 5. Clico em cadastrar, senhas não coincidem e o que eu errei? Não sei. Agora, se o usuário tiver esta opção, ele consegue visualizar qual é a senha que ele digitou. E caso ele não queira que seja apresentado de forma contínua, ele consegue ocultar. Coloquei a senha correta, tento cadastrar, tudo certo, validado com sucesso. Agora eu posso cadastrar. Ao invés de eu retornar falso, retornar true e sim fazer o processo do cadastro dos dados deste formulário, seja enviando para uma API ou fazendo o cadastro de alguma outra forma. Implementado, a opção para apresentar e ocultar a senha, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.